Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliane, no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo sobre a arte persa. Eu já fiz 2 vídeos, esse é o terceiro. Hoje nós vamos falar sobre o Tesouro de Oxus, né? É sobre a metalurgia, a ourivesaria desse período do Império Aquemênida, né? Da Pérsia. É muito bonito, muito rico esse assunto, né? Fica até o fim que eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou. Faça um comentário, porque é importante para mim essa opinião. E também, se você achou que valeu a pena, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda o meu canal. Bom, nós vamos falar sobre o Tesouro de Oxus. Esse tesouro foi descoberto, é um tesouro que tem tem cerca de 180 peças, né, de ouro e prata e 200 moedas, né. Foi encontrado em 1877 no rio Oxus, né, por isso que é o Tesouro de Oxus, né. Então essas peças contam muito da cultura persa, da Aquemênida, né. Então esse tesouro possivelmente, né, tenha sido o tesouro de um templo, né? Que eles ali, naquela época havia muito guerras e invasões, então os templos muitas vezes escondiam os tesouros, né? Para quando passasse a invasão, eles voltavam a colocar no templo os tesouros. Possivelmente, porque a maioria das peças são placas votivas, né? São placas de ouro, né? Medindo de 2 a 20 centímetros, com geralmente uma figura masculina, segurando um feixe, né, de varas, né, feixe de varas, que nós estamos vendo aí, que é um feixe chamado barson, que é de varas sagradas, que fazia parte do ritual de oferta e tudo mais. Então essas placas votivas, né, eram feitas para as pessoas que mandavam para o templo para pagar uma promessa, fazer um voto. Então eram placas votivas, né? E elas são feitas com incisão, né, muito primária, maneira o desenho, né, muito primário, mas é muito interessante. Mas além disso, nós temos, por exemplo, essa carruagem de ouro foram encontradas 2 carruagens dessa, né, de ouro com 2 figuras, né, o motorista e o passageiro nessa carruagem. Você vê os detalhes, né, inclusive os detalhes das figuras também. Então aí nessa carruagem nós vemos na frente da carruagem, eles têm o rosto de um deus, né, egípcio chamado Bes, né, que é o deus que protege as mulheres grávidas, é o deus da fertilidade, é o deus que protege as crianças também. Então você vê aí como o Império Persa era multicultural, então muitas referências de outras culturas que ficaram sob o domínio deles aparecem, né, nesse material, né. O Bes, né, era um deus egípcio, né, que muitas vezes era um protetor, como eu falei, né, e ele é representado como um anão, né, de orelhas grandes, cabelos compridos e barbas e genitais proeminentes e pernas arqueadas, né. Então, já aí você vê. Agora, é interessante também nessa carruagem, né, é que os dois, o motorista e o passageiro, eles estão usando um colar chamado torque, né. Esse colar também é um colar que era usado pelos celtas, né, e geralmente mostrava que a pessoa tinha status, né. Por isso, talvez, esses personagens da carruagem mostrem pessoas com status, né. Bom, nós temos também, foi encontrado um peixe dourado, né, oco, né, de ouro, todo de ouro, que esse peixe, possivelmente, você vê os detalhes, muito, muito bem feito, possivelmente era para colocar perfume ou incenso, né. Tem também tigelas, né, jarros, que também a gente vê que eram oferendas, né, que inclusive a gente vê nos relevos, que nós já vimos nos vídeos anteriores, os relevos da Padama e de outros palácios de Persépolis, aquelas procissões, né,
de embaixadores de países dominados pelo Império Persa, levando seus presentes para o imperador lá, e entre eles tinha jarros, bacias e tudo mais, né? Então, outra coisa que é interessante são os braceletes, né? Que você vê como é uma orivesaria tão adiantada, porque esse bracelete com grifos, né? Os detalhes do grifo, tudo muito bem detalhado, né? Esses braceletes, né? Eles, antes, né? Você vê que tem a parte vazada desse bracelete, era incrustado com pedra preciosa ou vidro. E também outra coisa que a gente vê nesse bracelete é que eles foram sempre ofertados para os reis. Porque nós estamos vendo, como nós estamos vendo aí, né? Naqueles que eu já falei, relevo de Apadana, onde os embaixadores dos países levavam ofertas para os reis, tem então os braceletes que nós estamos vendo aí, né? Mas são coisas muito lindas, né? E tem também pequenas figuras, né? Masculinas, bem pequenas, né? Ninguém sabe se essas figuras faziam parte de algum outro de algum outro objeto maior, né? Mas eles não parecem, eles parecem muito com figuras votivas que estão ali rezando, né? Humildes rezando, né? E outra que nós estamos vendo aí em prata, né? Essa escultura em prata de um rapaz nu, né? Com um chapéu, né? Um chapéu que está forrado com folha de ouro, né? Aí nós vemos a influência da escultura grega daquela época, a escultura arcaica grega, né? Que a gente nos remete ao Kouros, né? Que é a figura arcaica do rapaz nu, né? Grego, né? Que é mais uma influência, né? Que os persas absorveram, né? E essa figura possivelmente seja de um rei ou de um príncipe, porque ele usa esse cocá, né? Esse adorno na cabeça em ouro, né? Folha de ouro, né? Que isso possa indicar que ele seja da nobreza, né? Bom, é muito interessante a gente conhecer, né? Esse tesouro, ele hoje está no Museu Britânico, e são peças que a gente olha assim, poxa, esses braceletes, tudo naquele tempo tão antigo, né? Que como é que podia, né? Fazer uma tão perfeita orivesaria, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo e obrigada por sua atenção.